Quando o Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, não aprova o seu casamento, algo terrivelmente profundo, sombrio e doloroso começa a acontecer nas entranhas do seu lar. O que parecia ser uma união inquebrantável de amor, tecida com promessas humanas e sorrisos de esperança, rapidamente se transforma em um deserto espiritual árido e implacável. Onde antes havia a expectativa da alegria, a paz é cruelmente substituída por uma luta constante, uma guerra invisível que consome a alma. Os sonhos que vocês construíram juntos parecem se desvanecer diante dos seus próprios olhos como névoa dissipada pelo vento do juízo, e a esperança se esvai por entre os dedos. O que a vasta maioria das pessoas nesta geração perdida não consegue entender é que, sem a bênção soberana de Deus, sem a cruz de Jesus Cristo fincada no centro da sala de estar, os casamentos começam a se desintegrar desde o seu alicerce. Mesmo quando essa ruína não é imediatamente visível aos olhos carnais, a estrutura está podre. A ausência de Deus em um matrimônio não é apenas uma mera perda de momentos felizes ou de romance. É uma tragédia de proporções eternas. É a perda absoluta de propósito, de direção e da paz que excede todo o entendimento. Ao olharmos para a palavra de Deus e para as realidades espirituais que surgem quando o Senhor não está entronizado no centro do relacionamento, podemos compreender com clareza cristalina como essa rebelião afeta não apenas o homem e a mulher, mas toda a família, as gerações futuras e o destino eterno de cada alma envolvida. Neste exato momento, sob a autoridade da palavra de Deus, eu te chamo a um profundo quebrantamento. Eu te convido a refletir diante do espelho da eternidade, a abrir os olhos espirituais para a verdade divina, a clamar por misericórdia e, quem sabe, através de um arrependimento sincero, encontrar o caminho estreito para a restauração que somente o sangue de Cristo pode oferecer. Quando a sagrada união entre um marido e uma mulher é formada diante do altar, a expectativa dos céus é que ela seja uma aliança indestrutível. Um pacto solene selado não apenas diante de testemunhas humanas, mas diante dos olhos chamejantes de um Deus santo. Esse pacto foi desenhado desde o Jardim do Éden para refletir o amor insondável, a graça e a fidelidade absoluta de Jesus Cristo pela sua amada igreja. O seu casamento deveria ser um farol brilhante, um testemunho vivo da harmonia divina em um mundo mergulhado nas trevas do pecado. Deveria ser uma parceria santa, que tem no seu centro o próprio Deus Todo-Poderoso. No entanto, quando você escolhe caminhar fora da vontade do Senhor, quando Deus não aprova o caminho que o seu casamento tomou, um desalinhamento espiritual catastrófico começa a se instalar. Isso vai muito além de simples discordâncias superficiais, de falta de dinheiro ou de desentendimentos momentâneos que qualquer casal enfrenta. Nós estamos falando de uma rebelião contra a ordem divina. Esse desalinhamento atinge o cerne, o coração pulsante da relação, causando uma desconexão espiritual letal. Ela é invisível aos olhos humanos, você não pode tocá-la com as mãos, mas ela se reflete assustadoramente nas suas atitudes, nos seus pensamentos mais íntimos e nas ações cotidianas que destroem a santidade do lar. A desconexão espiritual não é algo que surge do nada, como um raio em um céu limpo. Ela é o fruto amargo de uma semente de desobediência. Ela é o reflexo direto de uma falha moral e espiritual nas bases que deveriam sustentar o seu relacionamento. Quando um casal tem a audácia de começar a sua jornada juntos sem clamar pela orientação divina, ou pior ainda, quando ouvem a voz do Espírito Santo e escolhem deliberadamente ignorá-la, um lento, silencioso e mortal processo de separação entre eles e Deus começa a acontecer. A Bíblia nos adverte sobre a dureza de coração. Esse distanciamento de Deus, ainda que muitas vezes imperceptível à primeira vista enquanto o mundo aplaude o seu sucesso material, gera consequências eternas e devastadoras. O que antes talvez fosse uma relação construída sobre princípios morais, de repente se vê desprovida da rocha que é Cristo. Transforma-se em uma luta constante e exaustiva, onde tanto o marido quanto a mulher buscam desesperadamente satisfação, alegria e realização nas cisternas rotas deste mundo, completamente fora da vontade perfeita de Deus. Em momentos sombrios como esse, é inevitável que o casal se depare com um vazio emocional e espiritual aterrorizante. As conversas, que antes eram doces, já não fluem mais com a mesma intimidade e compreensão. O silêncio na mesa de jantar se torna ensurdecedor. A paz, que deveria ser o alicerce inabalável do seu lar, começa a evaporar, e em seu lugar surgem as tensões diárias,
os mal-entendidos venenosos e a constante, esmagadora sensação de que o juízo de Deus paira sobre aquela casa, de que algo está fundamentalmente fora do lugar. Não é incomum que, mesmo em um relacionamento que a sociedade considera aparentemente estável, o casal sinta uma profunda e angustiante perda de propósito. Vocês vivem sob o mesmo teto, dormem na mesma cama, mas sentem como se estivessem simplesmente cumprindo uma tarefa mecânica, arrastando correntes, ao invés de viver um propósito divino e glorioso juntos. O profeta Amós, inspirado pelo Espírito Santo, nos faz uma pergunta cortante no capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Essa palavra sagrada nos lembra, com a força de um trovão, que a verdadeira união exige harmonia espiritual. Nós não estamos falando de uma harmonia superficial, de concordar sobre qual carro comprar ou onde passar as férias. Estamos falando de uma rendição total, de uma sintonia profunda e inegociável com os planos soberanos de Deus. Quando o seu casamento não está alinhado com a vontade de Deus, ambos os cônjuges começam a seguir caminhos largos que conduzem à perdição, ainda que fisicamente continuem sentados lado a lado no banco da igreja. O que deveria ser uma jornada maravilhosa e compartilhada, com o Senhor Jesus Cristo no centro absoluto, se torna uma experiência de isolamento e solidão amarga. As necessidades espirituais de cada um começam a ser negligenciadas porque a fonte de água viva foi abandonada. Vocês tentam saciar a sede da alma com as coisas deste mundo, mas o mundo não tem nada a oferecer além de poeira e cinzas. Essa terrível falta de alinhamento espiritual não se limita apenas aos aspectos íntimos do casal no quarto. Ela transborda, ela começa a contaminar e a se refletir em cada uma das suas ações cotidianas. As decisões financeiras, a criação dos filhos, as escolhas de carreira passam a ser tomadas com base em desejos próprios, na cobiça dos olhos e no orgulho da vida, sem jamais dobrar os joelhos para consultar a vontade de Deus. As discussões se tornam cada vez mais frequentes, carregadas de ira e amargura. A comunicação, que foi dada por Deus como um meio de entendimento, graça e conexão, se transforma em um verdadeiro campo de batalha onde as palavras são usadas como espadas para ferir e destruir. Onde está o quebrantamento? Onde está a humildade? As orações que antes poderiam ter sido feitas em conjunto, de mãos dadas diante do trono da graça, agora são raras, frias e mecânicas. E quando acontecem, já não têm a mesma intensidade, não há lágrimas de arrependimento, não há sinceridade diante do Senhor. O seu lar, que Deus planejou para ser um refúgio espiritual, um santuário de adoração em um mundo hostil, se transforma em um campo de guerra emocional e demoníaca. É como se, ao perderem o temor a Deus e o alinhamento com a cruz, os cônjuges também perdessem todo o discernimento espiritual necessário para lidar com os ataques do inimigo e com os desafios que inevitavelmente surgem na vida a dois. O que antes, nos dias de obediência, era resolvido com a sabedoria do alto, com mansidão e paciência, agora se torna motivo de brigas constantes e explosões de fúria. Ambos começam a agir com base em suas próprias percepções carnais, confiando na sua própria inteligência, em vez de se prostrarem no pó e se submeterem à direção infalível do Espírito Santo. O orgulho, que é a raiz de todos os pecados, e a teimosia obstinada tomam o lugar da humildade cristã e da disposição amorosa para servir um ao outro. E o amor, aquele amor que suporta todas as coisas, começa a se esfriar, congelando os corações. Eu quero lhe dizer hoje, com toda a autoridade da palavra de Deus, que a verdadeira unidade em um casamento só é humanamente e espiritualmente possível quando ambos os cônjuges estão prostrados aos pés da cruz, dispostos a negar a si mesmos, tomar a sua cruz diariamente e seguir a vontade de Deus. Quando cada um crucifica a sua própria carne, coloca suas vaidades de lado e busca viver única e exclusivamente para agradar ao Senhor Jesus, então, e somente então, o casamento se torna um reflexo resplandecente do relacionamento entre Cristo e a Igreja. Isso não significa de forma alguma que não haverá tempestades. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas significa que mesmo no meio do furacão, nas horas mais escuras da dificuldade, o casal se apoia na rocha inabalável da fé em Deus para encontrar refúgio e salvação. Mas ouça-me bem, quando Deus não é o Senhor absoluto, o centro inquestionável da sua relação, as dificuldades se tornam montanhas intransponíveis.
A paz de Deus e o amor derramado pelo Espírito Santo não estão presentes para curar as feridas, para restaurar as brechas e para fortalecer o vínculo que o pecado está tentando destruir. Por mais que você tente culpar o seu marido, ou a sua esposa, ou a falta de dinheiro, ou o estresse do trabalho, ou as tensões externas pelas brigas dentro de casa, o verdadeiro problema, a raiz da sua miséria, está na desconexão espiritual que acontece dentro do seu próprio coração, na sua rebelião contra Deus. É a falta de oração em conjunto. É a Bíblia fechada e empoeirada na estante. É a falta de meditação na palavra viva de Deus. É o distanciamento pecaminoso das práticas espirituais, a negligência em congregar, a recusa em confessar os pecados um ao outro. Tudo isso, dia após dia, contribui para uma lepra espiritual que aos poucos vai corroendo, apodrecendo e destruindo o seu relacionamento por dentro. A comunicação contínua e desesperada com Deus é vital, é essencial como o ar que você respira para que o casamento sobreviva às ciladas do diabo, pois somente o Deus de toda graça tem o poder sobrenatural de perdoar, restaurar, reconciliar e ressuscitar das cinzas a união entre o casal. Quando um ou ambos os cônjuges negligenciam essa comunhão vital, a relação perde o que de mais sagrado e importante deveria ter, a presença manifesta e gloriosa de Deus. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, nos exorta com veemência a procurar diligentemente, com todo o esforço e dedicação, guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preste muita atenção nisto. Essa unidade não é uma invenção humana. Não é algo que você pode criar por sua própria força de vontade, por livros de autoajuda ou por conselhos seculares. Ela é fruto exclusivo da operação do Espírito Santo em corações que experimentaram o verdadeiro arrependimento. Quando buscamos a Deus juntos, em lágrimas e contrição, quando colocamos as nossas diferenças egoístas nas mãos calejadas do Salvador, a unidade se fortalece como um cordão de 3 dobras que não se quebra facilmente. Mas quando o seu orgulho fala mais alto e Deus não está no centro do seu casamento, essa unidade divina começa a se esfacelar. Cada um vira as costas para a cruz e segue o seu próprio caminho, escravo dos seus próprios desejos, luxúrias e vontades carnais, e a harmonia celestial que deveria existir entre o casal desaparece, dando lugar ao caos e à confusão. Por isso, meu amigo, minha amiga, é fundamental que você entenda hoje que o desalinhamento espiritual não é uma fatalidade do destino. Ele não é algo que simplesmente acontece por acaso. Ele é o resultado direto de escolhas pecaminosas feitas ao longo do tempo. Quando decidimos, em nossa arrogância, não seguir a vontade de Deus, estamos escancarando as portas do nosso lar para o inimigo e permitindo que o casamento se distancie irremediavelmente da verdade divina. O alinhamento com a palavra de Deus através de uma rendição incondicional é a única forma, o único caminho de garantir que o casamento seja uma relação saudável, santa e cheia de propósito. Pois é somente o Senhor quem sustenta os céus e a terra, e é somente Ele quem pode fortalecer os laços entre os cônjuges. Eu te convido agora a fazer uma pausa na correria da sua vida. Que possamos olhar para dentro, examinar os nossos corações diante do tribunal da nossa própria consciência, refletir sobre as nossas próprias vidas e sobre o estado do nosso casamento. Será que estamos de fato permitindo que Jesus Cristo seja o Senhor e o centro do nosso relacionamento, ou estamos nos afastando dele a cada dia que passa? Será que estamos amando mais o mundo do que a Deus, permitindo que o desalinhamento espiritual tome conta de nossas vidas e destrua a herança dos nossos filhos? Precisamos, mais do que nunca nesta hora de trevas espirituais, entender que sem a presença santificadora de Deus, o casamento se torna apenas um pedaço de papel, um contrato civil frio e sem vida, e não mais uma aliança sagrada selada pelo sangue do Cordeiro. Mas a promessa do Evangelho é maravilhosa. Quando nos arrependemos, quando choramos pelos nossos pecados e colocamos Deus de volta no centro, Ele transforma tudo. Ele pega o coração de pedra e transforma em coração de carne. Ele torna o relacionamento mais forte, mais profundo, mais puro e infinitamente mais cheio do seu amor e da sua paz. O arrependimento é o começo de uma jornada gloriosa de restauração e alinhamento com o Criador. E deixe-me dizer-lhe qual é a consequência mais aterrorizante quando o casamento é fundamentado na areia movediça dos desejos humanos e não na rocha da vontade de Deus. A consequência mais dolorosa e evidente é a ausência absoluta de paz. O seu lar, que foi projetado pelo arquiteto do universo para ser um lugar seguro, um porto seguro e acolhedor contra as tempestades do mundo,
transforma-se em um campo de batalha emocional e espiritual. O ambiente familiar, que deveria ser um espelho refletindo a tranquilidade celestial e o amor divino, começa a ser marcado e cicatrizado por discussões intermináveis, desentendimentos cruéis e tensões constantes que sufocam a alma. Em vez de ser um refúgio de graça, o lar se torna um lugar de tormento, sofrimento e insegurança crônica, onde o casal luta não apenas um contra o outro, como inimigos, mas luta desesperadamente contra a ausência daquela substância que deveria ser a base inabalável de toda a relação cristã, a paz de Cristo. Quando nós pregamos sobre a paz de Cristo, não estamos falando de uma trégua temporária. Estamos falando de uma paz sobrenatural que transcende toda a compreensão humana. Uma paz que o mundo não conhece e não pode dar. Ela não depende se você tem dinheiro na conta bancária. Não se abala com as dificuldades de saúde. Não desmorona com as crises ou com os conflitos externos. Ela desce do trono do Senhor. É uma paz majestosa que habita exclusivamente no coração daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus e que buscam a sua presença em espírito e em verdade. Jesus Cristo, o príncipe da paz, nos faz uma promessa inabalável no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus oferece na cruz do Calvário é infinitamente diferente da paz barata e ilusória que este mundo caído tenta te oferecer. A paz do mundo é uma miragem. É momentânea, é frágil, é enganosa. É uma paz que depende inteiramente de condições externas favoráveis, de estabilidade financeira, do aplauso dos homens, de sucesso profissional ou da mera ausência de problemas imediatos. Mas a paz que Cristo comprou com seu próprio sangue, no entanto, é constante, eterna e imutável. Ela está profundamente enraizada na confiança plena e absoluta na soberania de Deus e não nas circunstâncias que mudam como o vento. Porém, preste atenção. Quando você vive em pecado, quando Deus não aprova o estado do seu casamento porque o pecado tomou conta, a paz que Cristo oferece começa a se retirar, entristecida pela dureza dos vossos corações. O que antes era um ambiente abençoado de confiança mútua, respeito e harmonia, se torna um terreno fértil para a operação do caos e das trevas. As palavras que antes eram ditas com boas intenções são distorcidas pelo inimigo e interpretadas de maneira errada. Os olhares trocados, que deveriam transmitir afeto, se tornam carregados de julgamento, críticas amargas e mal-entendidos. E o simples ato de conviver com a pessoa que você prometeu amar até que a morte o separe, se transforma em uma tarefa árdua, pesada e insuportável. A falta dessa paz divina começa a consumir, como um fogo devorador, a energia emocional e espiritual do casal, tornando incrivelmente difícil até mesmo realizar as tarefas diárias mais simples. O lar, que deveria ser o céu na terra, se torna um lugar de fuga. Os cônjuges começam a procurar desesperadamente distrações fora de casa, fugindo do próprio lar para evitar a tensão insuportável e o desconforto sufocante da convivência. E eu te pergunto, para onde você está correndo? Este vazio escuro e doloroso que surge no relacionamento quando Deus é deixado de fora não pode ser preenchido por absolutamente nada deste mundo. Não importa o quanto você tente. Muitos maridos e esposas tentam, em vão, buscar consolo em coisas materiais, comprando o que não precisam, mergulhando em distrações temporárias, nas telas de seus telefones, no entretenimento fútil, ou até em novas experiências pecaminosas que ofendem a santidade de Deus. Mas eu estou aqui para te dizer que essas soluções carnais apenas aprofundam o buraco da sua alma. Elas te empurram mais rápido para o abismo do juízo de Deus. Nada, absolutamente nada neste mundo passageiro pode substituir a paz verdadeira, a cura e a restauração que vem do trono de Deus. Sem a paz de Cristo reinando no coração, os casais começam a viver de forma completamente desconectada, como estranhos dividindo o mesmo teto, incapazes de oferecer um pingo de amor genuíno e totalmente sem a força espiritual necessária para superar as adversidades que inevitavelmente surgem. Em vez de se apoiarem um no outro, de dobrarem os joelhos juntos e clamarem pelo sangue de Jesus, eles se afastam ainda mais. Eles buscam em vão a satisfação em fontes envenenadas que não são capazes de oferecer cura, restauração ou salvação. E o fim desse caminho é a destruição total.
A ausência da paz de Cristo também traz um reflexo terrível no próprio espírito de cada cônjuge individualmente. A ansiedade crônica, o medo paralisante e a insegurança profunda começam a tomar conta de suas mentes e a acorrentar os seus corações. Em vez de viverem com a fé inabalável e a confiança de que o Deus Todo-Poderoso está no controle absoluto do universo e das suas vidas, eles começam a se afogar em preocupações com cada detalhe da vida cotidiana. Passam noites em claro, temendo que o relacionamento não dure, que a situação piore, que o divórcio bata à porta. Essa falta de paz não é apenas um desconforto psicológico momentâneo. Acorde, meu amigo. É um alarme soando nos céus. É um sinal claro e misericordioso do Espírito Santo de que algo no seu casamento está em frontal desacordo com os planos eternos de Deus. Quando a paz é retirada do seu lar, é um ato de disciplina divina, um alerta estridente para que o casal pare imediatamente, caia de joelhos, examine a sua vida espiritual à luz das Escrituras e se pergunte com temor e tremor: estamos realmente seguindo o caminho de santidade que Deus preparou para nós, ou estamos caminhando a passos largos para a ruína? E não se engane pensando que esse pecado afeta apenas a você e ao seu cônjuge. O lar sem paz, o lar onde Deus não é honrado, afeta todos ao redor, espalhando uma toxina espiritual letal. Os seus filhos, aquelas almas preciosas que Deus confiou em suas mãos, que são as testemunhas mais próximas e vulneráveis do relacionamento dos pais, sentem a tensão pesada no ar. Eles percebem a hipocrisia. Eles ouvem as discussões abafadas no meio da noite. Eles notam a ausência de afeto verdadeiro, de perdão, e vivem com a constante e aterrorizante sensação de que o mundo deles está prestes a desmoronar. Em um ambiente onde não há a paz do Senhor, os filhos podem crescer com a ideia mentirosa e destrutiva de que o amor é algo instável, volátil, algo que depende de circunstâncias favoráveis e não de um compromisso inquebrável com Deus e com o outro. O exemplo que você dá como pai ou mãe é fundamental. É a pedra angular para a formação emocional, moral e espiritual dos seus filhos. Quando o lar é marcado pela ausência da paz de Cristo, ele deixa de ser um celeiro de bênçãos e se torna um lugar onde as feridas emocionais e espirituais mais profundas podem se formar, feridas que persistirão e sangrarão por gerações. Você está passando adiante uma herança de dor, de rebelião e de desconexão divina. O que muitos nesse mundo cego e surdo não percebem é que essa falta de paz afeta acima de tudo o seu relacionamento pessoal com o Criador. Quando a paz de Cristo não é experimentada no lar, é porque a presença manifesta de Deus foi entristecida e afastada do casamento devido ao pecado não confessado e ao orgulho não crucificado. A falta de paz é o sintoma de uma doença letal. O casal está tentando viver a vida em seus próprios termos, rejeitando a direção do Espírito Santo. Mas ouça a voz da graça nesta hora. O Senhor Deus, em sua infinita, insondável e maravilhosa misericórdia, não deseja a morte do ímpio. Ele deseja que todos os casais se arrependam e experimentem a sua paz gloriosa. Uma paz que os fortalece nas fornalhas da aflição, que os une nas piores adversidades, que os purifica no fogo e que os guia com segurança no amor e no perdão. No entanto, e preste muita atenção nisto, essa paz divina só pode ser experimentada, só pode inundar o seu lar, quando ambos os cônjuges estão absolutamente dispostos a quebrar o seu orgulho, a submeter os seus corações rebeldes a Deus, reconhecendo a sua soberania total, arrependendo-se dos seus pecados em pó e cinza, e permitindo de uma vez por todas que Jesus Cristo seja o Senhor e o centro inquestionável do relacionamento. Apesar de toda a dor, apesar de todo o tempo perdido, a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo é que a paz de Deus não é algo perdido permanentemente para aqueles que se arrependem. Mesmo quando o seu casamento parece estar em ruínas, mesmo quando a paz parece estar a milhares de quilômetros de distância, Deus, em sua bondade merecida e graça maravilhosa, está sempre com os braços abertos, pronto para perdoar e restaurar. Ele não nos abandona em nossos conflitos causados pelo nosso próprio pecado, mas nos chama, nos atrai com cordas de amor para voltarmos correndo para Ele. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos oferece a sua paz hoje. Uma paz que não se baseia na sua conta bancária ou nas circunstâncias terrenas, mas no conhecimento salvífico de que Ele é o nosso único Salvador, o nosso Redentor e Senhor. Ao clamar pelo sangue de Jesus e restaurar o seu relacionamento com Deus através de um quebrantamento profundo, a paz é devolvida ao lar.
A alegria da salvação volta a reinar, porque a verdadeira paz é um fruto do Espírito Santo que inunda a nossa alma quando buscamos a face de Deus com choro e sinceridade. Portanto, meu amigo, minha amiga, quando sentimos a terrível ausência da paz e da alegria em nossos lares, precisamos parar de culpar os outros. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos, clamar por discernimento e refletir urgentemente sobre onde estamos em nossa caminhada para a eternidade. Será que estamos colocando o Rei dos Reis no centro do nosso relacionamento? Será que estamos buscando a sua paz e o seu amor com todo o nosso coração, alma e entendimento? Ou será que estamos tentando, de forma tola e arrogante, encontrar consolo nas palhas deste mundo que queimarão no dia do juízo? O Senhor Jesus nos oferece hoje a sua paz incondicional. Ele anseia que experimentemos essa paz, não apenas nos dias de sol e felicidade, mas também nos vales mais sombrios e nos tempos de maior dificuldade. É hora de dobrar os joelhos. É hora de rendição. Quando Deus não é o centro absoluto e inquestionável de um casamento, a distorção das prioridades se torna inevitável, silenciosa e fatal. Em um relacionamento que foi divinamente projetado para ser fundamentado no amor incondicional, no sacrifício diário e na dedicação total ao Senhor Jesus Cristo, os cônjuges começam de forma sutil a dar mais importância a questões secundárias, carnais e superficiais. Aquilo que é eterno, imutável e sagrado, como a fé viva, o compromisso familiar e a santidade, vai sendo criminosamente negligenciado. O amor ardente por Deus, que deve ser a rocha inabalável de todas as relações, começa a ser deixado de lado. O que antes era prioridade, como o cuidado mútuo, a busca desesperada por crescimento espiritual e o tempo de qualidade aos pés da cruz, passa a ocupar um lugar cada vez mais distante, até desaparecer por completo na neblina das ocupações terrenas. O egoísmo, essa erva daninha plantada pelo próprio Satanás, toma conta do coração de ambos os cônjuges. Cada um começa a idolatrar a si mesmo, colocando suas próprias necessidades, caprichos e desejos em primeiro lugar, sem se importar com as lágrimas e as necessidades do outro. As ambições pessoais, sejam elas relacionadas ao sucesso financeiro, ao status social, ao acúmulo de bens materiais ou aos interesses próprios, começam a eclipsar a busca por harmonia e por um propósito comum dentro do casamento. O tempo sagrado dedicado ao Senhor, que deveria ser a prioridade máxima de cada manhã, começa a ser substituído por distrações mundanas que prometem satisfação, mas que no final entregam apenas um gosto amargo de morte e verdadeira desolação. Você se lembra da trágica história de Ló, o sobrinho de Abraão? A Bíblia nos diz no livro de Gênesis que, quando chegou o momento de escolherem para onde iriam, Ló levantou os olhos carnais e viu as campinas verdejantes e bem regadas do Vale do Jordão. Ele não orou, ele não buscou a face de Deus. Ele não perguntou qual era a vontade do Senhor para a sua família. Ele olhou com os olhos da cobiça e foi armando as suas tendas cada vez mais perto de Sodoma, uma cidade mergulhada na perversidade e no pecado abominável diante de Deus. Ló escolheu a prosperidade material em detrimento da segurança espiritual da sua família. Ele inverteu as prioridades. E qual foi o resultado dessa escolha desastrosa? Ele perdeu tudo. A sua casa foi destruída pelo fogo e enxofre do juízo divino. A sua esposa olhou para trás, com o coração ainda apegado ao mundo, e transformou-se em uma estátua de sal. E as suas filhas foram corrompidas pela moralidade podre daquela cidade. Meu amigo, minha amiga, quando você inverte as prioridades no seu casamento, quando você busca primeiro o dinheiro, o conforto e o aplauso dos homens, e vai armando as tendas da sua família cada vez mais perto do mundo e do pecado, você está trazendo o juízo de Deus para dentro da sua casa. O seu casamento se torna como aquela estátua de sal, frio, paralisado, amargo e sem vida. Mateus 6,33 nos ensina com clareza cristalina, em palavras ditas pelo próprio Filho de Deus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando colocamos Deus no centro do trono de nossas vidas, Ele nos guia com a sua mão poderosa. Ele nos ajuda a ter o discernimento espiritual necessário para distinguir entre o que é eterno e o que é passageiro, entre o tesouro celestial e a poeira da terra. No entanto, quando a prioridade de um casamento deixa de ser a glória de Deus, o casal passa a correr atrás do vento, buscando ambições que os afastarão irremediavelmente do propósito divino. A comunicação morre porque cada cônjuge está adorando no altar do próprio ego. Os momentos de intimidade, que deveriam refletir a pureza do Éden,
são substituídos por tensões e competições egoístas. Não se engane pensando que as prioridades podem ser ajustadas mais tarde, quando as coisas estiverem sob controle. Deus exige o primeiro lugar agora. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de arrancar os ídolos do seu lar e prostrar-se diante da cruz de Cristo. E quando esse alicerce rui, quando Deus não é mais o centro, a solidão espiritual se torna um dos sinais mais dolorosos, cruéis e aterrorizantes de que a relação está à beira do abismo. O que deveria ser uma caminhada maravilhosa e compartilhada, repleta de orações de madrugada, comunhão santa e a busca incessante por direção na palavra de Cristo, gradualmente se transforma em uma jornada solitária e sombria para ambos os cônjuges. Em vez de caminharem juntos como uma unidade espiritual inquebrável, cada um segue o seu próprio caminho tortuoso, afastando-se não só um do outro, mas, o que é infinitamente pior, afastando-se do Deus vivo. Essa separação é silenciosa, mas é devastadora. Ao se distanciar de Deus, o casal corta a própria raiz da árvore. Eles perdem a fonte inesgotável de força, de esperança viva e de amor genuíno que deveria sustentar o relacionamento nos dias maus. A solidão espiritual é uma das formas mais insuportáveis de abandono que um ser humano pode experimentar. Ela não se limita à mera ausência de uma companhia física no sofá da sala. Ela se estende ao vazio cósmico gerado pela ausência da presença manifesta de Deus. Vocês podem estar fisicamente presentes, deitados na mesma cama, mas espiritualmente estão separados por oceanos de orgulho e ressentimento. Cada um vive aprisionado em suas próprias inquietações, carregando fardos esmagadores de medos e frustrações, sem a paz consoladora que vem de saber que estão unidos em Cristo. O peso da jornada se torna insuportável quando tentamos carregá-lo sozinhos. Lembre-se do apóstolo Pedro no mar da Galileia. O Evangelho de Mateus nos relata que no meio da noite, durante uma tempestade violenta, Jesus veio andando sobre as águas. Pedro, cheio de fé momentânea, pediu para ir até o Senhor. E enquanto os olhos de Pedro estavam fixos e cravados em Jesus Cristo, ele experimentou o milagre. Ele caminhou sobre o mar revolto. Mas a Bíblia diz que, ao reparar na força do vento, ao olhar para as circunstâncias assustadoras ao seu redor e tirar os olhos do Salvador, ele teve medo e começou a afundar nas águas escuras e geladas. Ele gritou: "Senhor, salva-me!" Meu querido irmão, minha querida irmã, isso é exatamente o que acontece no seu casamento. Quando vocês tiram os olhos da cruz do Calvário, quando vocês param de olhar para o Cristo ressurreto e começam a focar apenas nas tempestades financeiras, nas falhas do outro, nas ondas de estresse e nos ventos da amargura, vocês começam a afundar. E ao afundar nesse mar de problemas sem a mão de Jesus para segurá-los, vocês experimentam uma solidão espiritual aterrorizante. Vocês tentam nadar com as próprias forças, mas o peso do pecado os puxa para o fundo. Essa solidão se intensifica terrivelmente quando o casal cessa de buscar a Deus em oração. O altar da família é derrubado. Onde estão as orações com lágrimas? Onde está o clamor pela misericórdia divina? As orações se tornam raras, mecânicas, vazias de poder e destituídas de sinceridade. O Salmo 34, versículo 18, nos traz uma promessa que deveria quebrar o seu coração de pedra. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O Deus Todo-Poderoso, o Criador das galáxias, está perto dos quebrantados. Mas a tragédia é que, em vez de se quebrantarem, em vez de rasgarem as suas vestes e os seus corações diante do Senhor, os cônjuges endurecem a cerviz. Eles tentam aliviar a dor aguda da solidão em distrações passageiras, no álcool, na pornografia, no excesso de trabalho, em amizades mundanas, em poços secos que não retêm água. O afastamento de Deus faz com que cada um se torne prisioneiro em uma cela solitária de seus próprios pensamentos sombrios. O amor e a paciência se esgotam. E os filhos? Os filhos assistem a esse naufrágio silencioso. Eles sentem o frio da ausência de Deus no lar. Mas eu lhe declaro hoje, a mão de Jesus ainda está estendida. Se você gritar como Pedro, Senhor, salva-nos, ele estenderá sua mão furada pelos pregos e os tirará desse abismo de solidão. Mas a tragédia do pecado não para por aí. Quando o casamento não está de acordo com a vontade soberana e perfeita de Deus, o impacto destrutivo vai muito além da relação íntima entre os cônjuges. Ele transborda para as ruas, para a igreja e para o mundo perdido.
Um dos efeitos mais devastadores e entristecedores dessa desconformidade com a palavra é a destruição completa do testemunho cristão que o casal foi chamado para representar. Preste muita atenção. O casamento para os cristãos não é uma invenção humana, não é um mero arranjo social ou uma conveniência romântica. O casamento é uma proclamação teológica viva. É uma expressão visível, palpável e diária do amor insondável de Jesus Cristo pela sua amada igreja. Em Efésios 5:25, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, eleva o casamento a um patamar sagrado, dizendo: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O seu casamento foi desenhado no céu para ser o lugar onde o amor sacrificial, o perdão inesgotável e a graça transformadora são vividos na prática. Mas quando vocês vivem em guerra, quando o pecado domina o lar, esse amor se torna uma caricatura grotesca. O testemunho cristão, que deveria ser a luz do mundo e o sal da terra, perde a sua autenticidade. As pessoas ao redor, os vizinhos, os colegas de trabalho, os parentes não convertidos, observando a hipocrisia e a amargura do casal, começam a zombar e a questionar a genuinidade do próprio evangelho. Se o seu casamento é marcado por gritos, xingamentos, desconfiança, traições emocionais e falta de perdão, como você ousa pregar o amor de Cristo para alguém? A incoerência entre o que você canta nos cultos de domingo e o que você vive na segunda-feira de manhã destrói a credibilidade da cruz diante de um mundo que caminha a passos largos para o inferno. Pense no rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, o doce salmista de Israel. Mas houve um tempo em que Davi se afastou da vontade de Deus. Ele ficou no palácio quando deveria estar na batalha. Ele cobiçou Batseba, adulterou com ela, e para encobrir o seu pecado mandou assassinar Urias, um homem inocente e leal. Davi achou que poderia esconder o seu pecado. Ele achou que poderia continuar a sua vida religiosa normalmente. Mas o profeta Natã foi enviado por Deus e apontou o dedo para a face do rei, dizendo: tu és este homem. E Natã pronunciou uma sentença terrível. Porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Ouça com temor e tremor. O pecado oculto de Davi deu ocasião para que os inimigos de Deus blasfemassem. O testemunho do grande rei foi manchado de sangue. A espada nunca mais se apartou da sua casa. Seus filhos se levantaram uns contra os outros em estupro e assassinato. A rebelião de Absalão quase destruiu o reino. Meu amigo, quando você brinca com o pecado dentro do seu casamento, quando você vive uma vida dupla, você está dando munição para o diabo blasfemar contra o nome santo de Jesus Cristo. O mundo está observando você. Filipenses 2,15 nos exorta com urgência para que sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Como o seu casamento pode ser um farol de esperança para um mundo afogado em divórcios e imoralidade se a sua própria casa está em ruínas? O brilho da luz cristã se apaga quando o rancor e o egoísmo tomam o lugar da graça. Em Colossenses 3,13, a palavra de Deus nos ordena a suportar uns aos outros e a perdoar mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Se você recusa perdoar a sua esposa, se você recusa perdoar o seu marido, você está zombando do perdão que Cristo lhe ofereceu na cruz. A incapacidade de perdoar é um veneno espiritual que não apenas mata o amor conjugal, mas condena a alma. Deus deseja restaurar o testemunho do seu casamento hoje. Ele deseja fazer do seu lar uma vitrine da sua graça maravilhosa, para que os perdidos olhem para vocês e digam: verdadeiramente, Deus está naquele lugar. E isso nos leva a uma das realidades mais frustrantes e aprisionadoras de um casamento fora da vontade de Deus. O ciclo contínuo, exaustivo e infernal de culpa, falso arrependimento e absoluta falta de mudança. Esse ciclo diabólico cria um ambiente de desespero e desânimo crônico. Ambos os cônjuges se veem presos em uma roda de hamster espiritual, repetindo os mesmos erros, as mesmas ofensas, as mesmas palavras duras, caindo nos mesmos buracos, sem nunca conseguir avançar 1 centímetro em direção à santidade. Muitas vezes, depois de uma briga explosiva, há lágrimas, há momentos de remorso. Promessas vazias são feitas na calada da noite. Eu nunca mais vou fazer isso. Eu prometo que vou mudar. Me perdoe mais uma vez. Mas sem a intervenção cirúrgica e sobrenatural do Espírito Santo,
Sem um verdadeiro quebrantamento diante da majestade de Deus, essas promessas não passam de palavras jogadas ao vento. O perdão oferecido torna-se raso, superficial, um mero curativo em uma ferida que está gangrenando. E assim, em questão de dias ou horas, as mesmas atitudes carnais voltam a se manifestar com ainda mais força. O relacionamento afunda-se em uma espiral de cinismo, desconfiança e amarga decepção. O arrependimento humano, sem a convicção do Espírito, é inútil. Há uma diferença monumental entre o remorso humano e o verdadeiro arrependimento bíblico. A Bíblia nos mostra a diferença entre o rei Saul e o rei Davi. Quando o profeta Samuel confrontou Saul pelo seu pecado de desobediência, Saul admitiu: pequei. Mas imediatamente ele tentou se justificar, culpou o povo e implorou a Samuel: honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. O coração de Saul estava preocupado com a sua imagem pública. Ele tinha remorso pelas consequências, mas não tinha arrependimento pelo pecado contra Deus. E Deus o rejeitou. Mas quando Davi foi confrontado pelo seu terrível pecado, ele não deu desculpas. Ele não culpou Batseba. Ele não se preocupou com a sua coroa. Ele caiu com o rosto no pó e clamou no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Davi experimentou o verdadeiro quebrantamento. Ele pediu um coração puro e um espírito inabalável. Meu querido amigo, qual tem sido o seu tipo de arrependimento no seu casamento? Tem sido o arrependimento orgulhoso de Saul, apenas para acalmar a situação e manter as aparências? Ou tem sido o choro desesperado de Davi, reconhecendo que o seu pecado ofendeu a santidade do Deus Todo-Poderoso? Em 2 Coríntios 5:17, o apóstolo Paulo declara com poder: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A verdadeira mudança de caráter, a transformação radical do comportamento, não vem de terapias seculares ou de força de vontade. Ela vem exclusivamente pelo poder regenerador do sangue de Jesus Cristo. Quando Deus não está no centro, você tenta mudar a si mesmo e falha miseravelmente. Você tenta mudar o seu cônjuge e só gera mais atrito. O perdão se torna uma bandeira branca levantada por cansaço, não por amor. Mas quando vocês se rendem totalmente a Cristo, quando o ego é crucificado na cruz, o Espírito Santo entra e faz uma obra miraculosa de dentro para fora, as correntes do vício são quebradas. A língua mentirosa é purificada. O coração de pedra é esmagado e substituído por um coração pulsante de amor divino. Somente o Evangelho tem o poder de romper o ciclo de culpa e trazer a verdadeira libertação que o seu casamento necessita desesperadamente. Finalmente, eu preciso adverti-lo com toda a severidade e compaixão da palavra de Deus. Quando o seu casamento não está alinhado com a vontade divina, as consequências catastróficas não se limitam apenas a você e ao seu cônjuge. O pecado nunca afeta apenas quem o comete. As consequências se estendem como uma sombra espessa e letal sobre as gerações futuras. O casamento não é apenas uma união entre duas pessoas. No plano eterno do Todo-Poderoso, ele é a instituição fundamental, o alicerce insubstituível para a criação, proteção e formação espiritual de uma nova geração de adoradores. Quando esse fundamento está rachado, apodrecido pelo pecado e pela rebelião, os seus filhos e os filhos dos seus filhos são impactados de maneiras que você não pode imaginar. O efeito dominó da sua desobediência atinge a vida emocional, psicológica e, acima de tudo, o destino eterno das crianças que Deus colocou sob a sua responsabilidade. A falta de temor a Deus na sua casa gera uma herança de maldição. Pense no sacerdote Eli, no Antigo Testamento. Eli era um homem que servia no tabernáculo, mas ele falhou miseravelmente como pai e líder do seu próprio lar. Seus filhos, Hofni e Finéias, eram homens malignos que não conheciam ao Senhor. Eles profanavam as ofertas sagradas e cometiam imoralidade na porta da tenda da congregação. E o que Eli fez? Ele apenas lhes deu repreensões fracas e complacentes. Ele honrou mais os seus filhos rebeldes do que a santidade de Deus. O juízo divino caiu sobre aquela família como um raio do céu. Em um único dia, ambos os filhos morreram na batalha. A arca da aliança foi capturada pelos filisteus. E quando Eli ouviu a notícia, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A nora de Eli, ao dar à luz naquele momento de tragédia, chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Meu amigo, escute-me.
Quando você negligencia a presença de Deus no seu casamento, quando você tolera o pecado debaixo do seu teto, você está escrevendo e acabou na porta da sua casa. A glória de Deus está se retirando. Provérbios 22:6 é um mandamento inegociável. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Mas como você pode ensinar o caminho da cruz para os seus filhos se você mesmo se recusa a caminhar por ele? Os seus filhos não ouvem apenas o que você diz. Eles observam milimetricamente como você vive. Eles veem como você trata a mãe deles. Eles observam como a esposa desrespeita o marido. Eles percebem a hipocrisia de orar na mesa enquanto guardam ódio no coração. Eles internalizam essa falsa religião e crescem achando que o cristianismo é uma mentira, que o amor é descartável e que o casamento é uma prisão. Eles se tornam adultos cínicos, carregados de inseguranças profundas, vulneráveis a aceitar as ideologias nojentas e antibíblicas que o mundo moderno tenta empurrar goela abaixo. Eles buscarão preencher o vazio da alma em relacionamentos tóxicos, em vícios, em filosofias vãs, porque não viram a realidade do amor de Cristo encarnada no casamento dos próprios pais. Você está passando o bastão da fé ou o bastão da rebelião? A sua vida conjugal está preparando os seus filhos para o céu ou pavimentando o caminho deles para o inferno? Esta é a realidade nua e crua da palavra de Deus. O ciclo de destruição familiar, de divórcios repetidos, de depressão e abandono que assola a nossa sociedade não é culpa do governo, não é culpa da economia. É culpa de lares que expulsaram o Senhor Jesus Cristo de suas vidas. É o resultado de uma geração de pais e mães que se recusaram a dobrar os joelhos e chorar pelos seus pecados. Mas hoje, nesta hora decisiva, o Deus de toda a graça está te chamando para quebrar essa maldição geracional. Ele te chama para ser o homem, para ser a mulher que vai se colocar na brecha, que vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que vai clamar pelo sangue purificador de Jesus sobre as feridas do passado, que vai se humilhar sob a potente mão de Deus para que Ele, no tempo certo, os exalte. A restauração do seu casamento não é apenas para a sua própria felicidade passageira, é para o resgate da alma dos seus filhos, é para a glória do nome de Jesus Cristo, é para que o Evangelho resplandeça nas trevas. Não endureça o seu coração, enquanto se diz hoje. Não fuja da voz do Espírito Santo que está falando com você agora mesmo. O juízo é real, a eternidade é longa, mas a misericórdia de Deus é infinita e está disponível aos pés da cruz. A urgência deste chamado não pode ser subestimada.